Oi, gente! Começando este vídeo na segunda-feira para fazer o desafio de trocando tempo de tela por tempo de leitura. Eu já tô aí há algum tempo falando que eu quero trazer esse desafio aqui pro canal e eu confesso que primeiro eu tava tentando diminuir um pouco o meu tempo de tela para tornar esse desafio viável, porque eu até comentei em algum dos últimos vlogs que teve ali uma semana que eu usei praticamente 11 horas por dia, 10, 11 horas por dia o celular, e não teria como eu transformar isso em tempo de leitura, eu acho que não conseguiria. Então eu acho que agora estou num momento que eu ainda vai ser um desafio, mas eu acho que se tornou viável. Depois eu vou mostrar pra vocês quantas horas por dia eu vou ter que ler. Mas enfim, antes de começar o vídeo, por favor não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de deixar um comentário. Eu sei que às vezes a gente esquece, gente, mas por favor, faz toda a diferença. Se vocês puderem curtir o vídeo, eu agradeço muito. E se tiver aqui embaixo a opção de hypar o vídeo, também é muito importante, então eu agradeço a todo mundo que puder clicar em hypar. Todos os livros que eu vier a mencionar ao longo do vídeo estarão listados aqui na descrição do vídeo, e ao lado do nome de cada livro tem o link para compra, então se você se interessar pelo que eu estiver falando sobre os livros, eu peço que, por favor, compre através dos links que estão aqui na descrição. Assim vocês apoiam o meu trabalho, não pagam nada mais por isso e eu ganho uma pequena comissão. Bom, sem mais delongas, como funciona esse desafio? Eu vou entrar nas configurações do meu celular e vou ver quantas horas de cada dia da semana eu gastei no celular na semana anterior. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira e eu vou ver quantas horas do dia da segunda-feira passada eu passei no celular, e esse tempo eu vou trocar por tempo de leitura hoje. E assim, sucessivamente nos próximos dias, na terça-feira, no caso amanhã, eu vou ver quanto que eu usei na terça-feira passada, na quarta-feira eu vou ver quanto que eu usei na quarta-feira passada e assim por diante. E aí eu vou mostrando pra vocês. Então hoje, segunda-feira, preciso começar o desafio. Eu confesso pra vocês que eu já olhei quantas horas eu usei em cada dia e eu vou contando pra vocês conforme os dias forem passando. Então hoje, segunda-feira, eu vou contar pra vocês quantas horas eu preciso ler hoje e também vou contando pra vocês o que eu pretendo ler em cada dia, porque o que eu pensei. Eu tô com muito livro aqui que eu quero ler. Eu comprei alguns livros esse mês, eu também recebi livros esse mês. Eu tô com muitos livros que eu quero muito ler. Eu já tinha muitos livros na estante também que eu tava querendo muito ler, então eu pensei em aproveitar esse desafio pra ler o máximo de livros possíveis. Então eu acho que eu vou ler um livro por dia. E aí, como no desafio passado, que foi o desafio do Lendo 24 Horas durante uma semana, como naquele desafio eu consegui meio que mensurar qual é o meu ritmo de leitura, e eu cheguei à conclusão de que eu leio, em média, 50 páginas por hora, eu vou usar essa média para escolher qual livro eu vou ler em cada dia, tá? Então, hoje, gente, eu preciso ler o tempo que eu gastei no celular na segunda-feira da semana passada, que foi dia 17 de fevereiro, e no dia 17 de fevereiro eu passei 5 horas e 1 minuto no celular. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Não tenho certeza se tá focando, mas é isso aí, gente. Eu preciso, então, ler hoje durante 5 horas e 1 minuto. Considerando a média de 50 páginas por hora, isso daria mais ou menos 250 páginas, então eu escolhi um livro que tivesse mais ou menos 250 páginas, e o livro escolhido foi Café Tangerine, da Emanuela Anechon. Esse livro eu recebi da editora Globo Livros no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, ou no início desse ano, e eu vi algumas pessoas que já leram ele falando muito bem, compararam um pouco com A Redoma de Vidro, que é um livro que eu gosto, então eu acho que eu vou gostar. Esse livro tem 268 páginas, é um pouquinho mais do que 250, mas se eu conseguir, eu quero terminar ele hoje, mesmo que passe um pouquinho das 5 horas e 1 minuto, eu quero tentar terminar ele hoje. Vou ler a sinopse do livro pra vocês, já vou começar a leitura agora em seguida, e aí ainda hoje eu venho dar uma atualização pra vocês se eu conseguir finalizar ele ou não, se eu conseguir ler as 5 horas e 1 minuto ou não, e aí contar pra vocês também o que eu achei, né, do livro. Mas a sinopse é a seguinte: Mina tem 30 anos e vive em Londres. Quando deixou para trás a pequena cidade costeira na Itália onde cresceu e a família de imigrantes marroquinos muçulmanos, ela acreditava que por fim poderia ser quem sempre quis. No entanto, logo se viu mergulhada em uma rotina monótona e uma vida de aparências, que soa sofisticada e divertida nas redes sociais, enquanto em seu íntimo sentia-se mais deslocada do que nunca. Certa noite, ela recebe um telefonema da mãe que a informa da morte de seu pai. Ao contrário da mãe e da irmã, com quem tinha uma relação conturbada, Mina nutria uma relação de afeição por Omar, o homem distante e reservado que teve que deixar seu país, mas que nunca de fato abandonou o Marrocos. A jovem retorna à Itália para o funeral e logo se vê atraída pelo Café Tangerine, o bar à beira-mar com o qual seu pai sustentou a família e que era um porto seguro para os imigrantes da cidade.
Mina, então, se dá conta de que, mais do que um negócio, o café serve como um lugar seguro para todos aqueles que se sentem forasteiros naquela nova terra. Um lar para quem, assim como Mina, não sabe qual é o seu lugar no mundo. Aqui a gente tem a tradução da Francesca Crichelli, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, e eu acho essa capa muito bonita, enfim, eu acho que eu realmente vou gostar muito desse livro, mas ainda hoje eu venho contar pra vocês o que eu tô achando. Gente, não sei onde que eu coloquei meu óculos e aí eu não sei se vocês estão me enxergando, mas eu acho que sim. Agora já são 6h40 da tarde e eu li por 3 horas e 17 minutos. Eu ainda vou ler hoje, eu ainda vou chegar nas 5 horas e 1 minuto. Eu prometo. Eu vou ler de noite e aí amanhã eu volto pra mostrar pra vocês, enfim. Tanto atualizar o que eu vou ter lido daqui pra frente, quanto pra introduzir o dia de amanhã, dizer o que eu vou ler amanhã e quantas horas eu preciso ler amanhã e etc. Mas enfim, nessas 3 horas e 17 minutos, eu consegui ler 169 páginas de Café Tangerine. Eu acho que a leitura tá um pouco mais lenta do que eu achei que fosse ser. Ele é um livro um pouco denso, assim, porque ele tem muito história, assim, ele tem uma carga dramática, né? E ele tem muita história mesmo, assim, do povo marroquino e tal. Então não é uma leitura muito leve, não é uma leitura muito rápida, assim. Eu tô gostando muito do livro, ele é dividido em 4 partes e eu acabei de começar a terceira parte. A primeira parte é meio que uma introdução zona, assim, do que a gente viu na sinopse. Então a gente tem essa mulher chamada Mina, ela é italiana, o pai dela é marroquino, e ela, aos 20 anos, se eu não me engano, aos 20 anos ela saiu ali da Itália, onde eles viviam, e foi pra França, num ato de rebeldia, assim, pra ser livre. Ela queria recomeçar na França, só que lá na França, enfim, ela tá meio que ainda tentando se descobrir, sendo que ela já tem quase 30 anos, ela tá trabalhando ali numa lanchonete na França, enfim, ela ainda não se encontrou na vida, e ela acaba recebendo a notícia de que o pai dela faleceu, e ela vai voltar, então, pra Itália, pra passar um tempo ali, né, enfim, tem toda a questão ali do velório do pai, vai ficar um pouco com a família. E assim, nada disso que eu tô contando é spoiler, eu li a sinopse pra vocês, tudo isso tá na sinopse, né. Então a primeira parte é uma introdução de tudo isso acontecendo, a gente vai entender mais ou menos como funciona a dinâmica da vida dela ali na França, vai ter um momento em que ela recebe essa notícia e vai ter ela voltando então pra Itália e esse reencontro dela com a família, com a irmã, com a mãe, etc. E a partir daí a gente entendendo qual é a relação dela com cada pessoa ali, qual é a relação dela com a mãe, qual é a relação dela com a avó, qual é a relação dela com a irmã, enfim. Já na segunda parte, ela vai nos contar muito da história do pai dela, né? Esse pai que faleceu, que é um pai marroquino, vai contar muito da história dele, da infância dele, do amadurecimento dele e de como ele também, assim como ela, ele muito jovem saiu do país dele e foi para outro país para recomeçar e para tentar encontrar uma liberdade, mas também para tentar encontrar oportunidades, né? Então, o que eu li até agora foi essa primeira e essa segunda parte. A terceira parte eu acabei de começar, então não vou poder dizer pra vocês do que se trata, assim, mas eu acredito que agora vai focar um pouco mais na Mina de novo, porque o segundo capítulo foi inteiro focado no pai. Então acho que esse terceiro capítulo, essa terceira parte vai ser bem focada na Mina e nesse presente, né, nessa volta dela pra Itália. E eu tô gostando muito do livro, gente. Ele é bem denso, como eu falei, ele não é um livro assim muito leve, mas eu tô gostando muito. Ele tem uma pegada meio Helena Ferrante, mas também uma pegada meio Annie Ernaux e também uma pegada meio Sylvia Plath. Então eu acho que, tipo assim, juntou as três e a essência das três tá aqui. Tirando o racismo da Sylvia Plath. E por enquanto é isso, gente. Tô realmente gostando muito. Não vou dizer que vai ser uns 5 estrelas, porque senão eu acho que eu vou estar colocando expectativas demais aqui e eu acho que isso pode estragar um pouco a leitura. Mas eu tô gostando. Vou finalizar a leitura hoje, então. Provavelmente vai passar das 5 horas e 1 minuto pra eu finalizar, porque faltam. Não sei na real, porque faltam menos de 100 páginas, faltam umas 90 páginas pra eu finalizar o livro. E eu ainda tenho 1h e 40 e pouco de leitura, né? 1h e 43, 44, enfim. Então, talvez dê bem certinho, talvez passe uns minutinhos, mas amanhã eu volto então pra contar pra vocês a minha opinião final sobre esse livro e também pra mostrar pra vocês qual vai ser a minha próxima leitura e quanto que eu preciso ler amanhã. Oi, gente, eu estou derrotada, tá muito calor, eu não aguento mais. Mas, seguinte, terça-feira, agora já são 5 horas da tarde, 5h12, mais exatamente.
e eu vou começar a ler só agora. Ontem eu finalizei a leitura de Café Tangerino, vou falar um pouquinho sobre ele pra vocês. Na verdade, eu não tenho mais muito o que falar sobre ele, além do que eu já tinha introduzido ontem. Eu gostei muito do livro, eu acho que as duas últimas partes, as partes 3 e 4, conseguiram ser ainda melhores do que as duas primeiras partes, que eu já tinha gostado muito. Ali na parte 4 teve um detalhezinho que me incomodou um pouco, mas assim, no geral, eu amei o livro, eu acho que eu daria 4,5 talvez, 4 estrelas e meia, mas enfim, gostei muito do livro e eu ainda mantenho a mesma opinião que eu tinha antes, assim, uma vibe meio Lena Hunt, meio Annie Ernaux, meio Sylvia Plath, e recomendo demais. Ele traz assim um contexto histórico muito legal e fala bastante sobre imigração. Então, enfim, é um livro que eu com certeza recomendo pra todo mundo. Enfim, já é uma das melhores leituras que eu fiz esse ano até o momento. E aí, pra finalizar ele, eu acabei lendo por 5 horas e 26 minutos, um pouco mais do que o que eu precisava ler, né, que eram 5 horas e 1 minuto. Mas eu queria finalizar ele, então eu acabei lendo um pouquinho mais do que precisava. Então é isso, gente. Hoje eu vou entrar aqui nas configurações do aparelho pra mostrar pra vocês. Como eu falei pra vocês, eu ainda não comecei a ler e já são 5 e pouca da tarde. Mas não tem problema, porque hoje eu não preciso ler tanto. Inclusive, no último vlog, eu tinha comentado que na semana passada eu não tinha olhado ainda quanto que eu tinha usado durante a semana, mas eu tava com a impressão de que eu tinha usado muito, assim, não que não seja muito também 5 horas, 3 horas, enfim, também é muito. Mas eu tava com a impressão de que eu tinha usado pelo menos 8 horas por dia na semana passada, então eu fiquei bem feliz quando eu entrei nas configurações do aparelho e descobri que não. O dia que eu mais usei ainda foi menos de 8. Mas enfim, na terça-feira passada, que foi dia 18 de fevereiro, eu usei por 2 horas e 53 minutos. Então é isso que eu preciso ler hoje, quase 3 horas. Ainda é bastante, mas assim, hoje de noite não tem nada pra fazer. Ontem eu ainda precisava editar um vídeo. Hoje eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer ao longo do dia, então eu posso só ler. E aí a escolha do dia foi Ponciá Vicêncio. Eu precisava de um livro que fosse mais ou menos de umas 150 páginas. E esse aqui tem 120 páginas. É um pouco menos. Mas, como ele é um livro com uma carga um pouco pesada, assim, eu acho que talvez o meu ritmo de leitura seja um pouco mais lento com ele, então vamos ver aí se vai fechar as 2 horas e 53 minutos com essas 120 páginas. Os livros da Conceição Evaristo, eles eles têm umas temáticas bem pesadas, assim, então talvez não tenha sido a escolha mais inteligente, porque normalmente não é o tipo de livro que é legal, assim, tipo, ler de uma vez só, né? É o tipo de livro que é legal você ler um pouco e daí parar pra digerir, pra absorver e tal. Mas eu vou tentar, assim, porque é um livro que eu queria muito ler. Eu peguei ele no Sebo no mês passado e desde que eu busquei ele lá no Sebo eu tô com muita vontade de ler. Então eu vou aproveitar a oportunidade e aí provavelmente amanhã de manhã eu volto pra contar pra vocês o que eu achei desse livro. E amanhã é o dia que eu mais vou precisar ler. Amanhã eu mostro pra vocês quanto que vai ser. Mas vai ser difícil. Oi, gente. É quarta-feira. E preciso confessar pra vocês que ontem eu não li a minha meta de 2 horas e 53 minutos. Cara, ontem eu tava meio assim, atordoada. Até peço desculpa se na minha aparição de ontem eu falei alguma coisa sem nexo, porque eu tava assim ontem. Não sei, gente, ontem foi um dia terrível. E aí naquele momento que eu vim aqui também gravar, não tava muito bem, eu acho. E, enfim, aí depois daquilo eu não consegui focar e ler muito. Eu li ontem à noite por mais ou menos 1 hora, eu acho que nem isso, 50 e poucos minutos. Mas aí hoje de manhã eu acordei mais cedo e logo fui terminar a leitura, então eu finalizei a leitura de Ponciá Vicêncio. Ainda assim não deu as 2 horas e 53 minutos, foram 2 horas e 36 minutos de leitura. Então faltaram 17 minutos. E aí assim, como na segunda-feira eu li 25 minutos a mais, eu acho que tudo bem daí eu ter lido 17 minutos a menos dessa vez, né? O que vocês acham? Vocês acham que eu tô roubando? Ou tudo bem? Na minha cabeça, tudo bem, na minha cabeça faz sentido, porque num dia eu li 25 minutos a mais, no outro dia eu li 17 minutos a menos, eu ainda tô dentro ali. Mas enfim, li então Ponciá Vicêncio. Gente, que livro bom. É difícil comparar, assim, com o único outro livro dela que eu li, que foi Olhos d'Água, porque aquele é um livro de contos e esse é um romance, apesar de ser bem curtinho, é um romance. Mas assim, eu gostei ainda mais desse livro do que eu já tinha gostado de Olhos d'Água. E aqui a gente vai conhecer a Ponciá Vicêncio, ela é a nossa personagem principal, ela vive ali na zona rural, ali no campo, com a mãe, o pai e o irmão, e quando ela é pequena com o avô, né? Mas logo no início da história que a gente descobre que o avô faleceu, e a gente vai acompanhar aí o crescimento da Ponciá Vicêncio. Isso acontece logo no início da história, todo esse amadurecimento, e assim que ela
cresce ali aos 19 anos, ela decide ir pra cidade em busca de oportunidades, ela quer ir pra cidade, conseguir dinheiro, melhorar de vida, e aí depois buscar a mãe e o irmão. É uma história, obviamente, muito triste, como tudo que a Conceição Evaristo escreve, porque vai falar muito sobre a questão da escravidão, ela fala que em determinado momento, né, que por mais que ela seja livre, que aqui no momento em que a história se passa, já tinha sido abolida a escravidão, então a Ponciá não é escrava, a família dela não é escrava, mas ainda assim essa liberdade tá muito longe de existir, né. Então é um livro, assim, muito, muito triste, mas ele também tem a sua beleza ali em determinados momentos. Mas enfim, recomendo muito e eu dei 5 estrelas. Eu não vou falar muito, assim, sobre ele pra vocês, porque é um livrinho muito curto, qualquer coisa que eu falar pode já entregar muito da história, enfim. Mas é isso, gente, gostei muito, muito, muito desse livro. Bom, agora sim, vamos começar o desafio da quarta-feira. E hoje é o dia que eu mais preciso ler. Na quarta-feira da semana passada, dia 19 de fevereiro, eu usei o celular por 7 horas e 37 minutos. Então hoje eu preciso ler por 7 horas e 37 minutos. Isso seria um livro ali entre 350 e 400 páginas. E aí o que eu pensei a única chance de eu conseguir ler entre 350 e 400 páginas em um único dia é se ou for um romance romântico ou for um suspense, que são livros que me prendem muito e eu consigo, tipo assim, ficar várias horas seguidas lendo. E inclusive já fiz várias vezes de ler, tipo, um romance de 400, 500 páginas em um dia, porque é o tipo de história que é muito fácil de ler, muito leve, assim, e enfim, é isso que eu preciso. Então eu peguei o único livro de romance que eu tinha aqui em casa, que é Morrendo de Amor, e eu comprei ele muito recentemente. Eu fui na livraria, eu acho que foi sábado ou domingo, e a livreira me indicou esse romance. E aí eu comprei. Eu não sei se ele é lançamento, eu acho que talvez sim, porque ele tava bem nos destaques lá da livraria, que normalmente eles deixam os lançamentos, eu acho. Mas enfim, esse livro, ele tem 354 páginas, então eu acho que é bem o que eu preciso, assim, apesar de que o romance eu leio um pouco mais rápido, então eu acho que talvez vai sobrar tempo. Eu vou terminar de ler ele em menos de 7 horas e 37 minutos. Mas aí, se acontecer depois aqui, eu venho falar pra vocês se eu decidir ler algum outro livro pra complementar, enfim, a gente vê. Aqui a gente vai conhecer 2 personagens. Depois na verdade eu não vou ler a sinopse pra vocês, eu vou começar a ler e aí depois eu venho, quando eu souber, pela minha própria experiência do que se trata o livro, eu venho aqui falar pra vocês do que se trata e o que eu estou achando. Eu achei essa capa muito fofinha. E tô muito feliz que essa vai ser a minha leitura de hoje, porque eu acho que é exatamente o que eu estava precisando depois de uma leitura tão triste como Ponciá Vicêncio. Eu acho que eu precisava de um livro, assim, mais levinho. Eu espero que ele seja um romance levinho e fofinho, né? E pela capa, eu acho que é. Bom, é isso. Vou ler e depois eu volto aqui pra trazer atualizações pra vocês. Estou sem luz, mas até o momento eu li 3 horas e meia, basicamente. E eu li até a página 178. Então eu vou continuar lendo agora. Com certeza eu vou terminar antes de 7 horas e 30 e poucos minutos. Bom dia. Dá pra reparar que eu acabei de acordar? Acho que sim, né? São 7h10 da manhã. Ontem eu li exatamente o tempo que eu precisava ler, que era 7 horas e 37 minutos, nem um minuto a mais, porque eu não estava mais aguentando manter os meus olhos abertos. Então eu realmente só esperei dar 7 horas e 37 minutos e dormir. Nessas 7 horas e 37 minutos eu consegui terminar o livro de ontem, né, que era Morrendo de Amor, e também deu pra começar o próximo livro, que no caso é o livro de hoje, mas eu já falo dele. Sobre Morrendo de Amor, ele é exatamente o que ele parece ser, um romance fofo. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais curto, tipo, eu acho que ele se enrolou muito em alguns momentos, assim, algumas coisas, tipo assim, ficaram rolando, rodando, 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 não saindo do lugar, sabe? E aí, em alguns momentos, eu achei que começou a ficar um pouco entediante. Mas assim, gente, é um romance muito bom. Basicamente, aqui a gente tem a Lark. A Lark, ela mora no Texas. Ela é do Texas, né? E ela vai se mudar pra Irlanda pra trabalhar num projeto. Ela é animadora, né, de desenhos. Ela vai pra Irlanda trabalhar pra um estúdio que tá produzindo um curta e ela vai ser, tipo, diretora, assim, desse curta, né? Ela vai dirigir, ela vai comandar ali a equipe que vai produzir esse curta de animação. E aí, nesse tempo que ela está lá na Irlanda, ela aluga uma casa, né? E aí ela vai ficar numa casa que fica do lado de uma funerária. O dono dessa funerária, dono entre aspas, é esse cara aqui, que é o Calum. Provavelmente não é assim que fala, né?
Mas enfim, o Calum, ele é o dono da funerária, entre aspas, como eu falei, porque tem toda uma questão ali de que, na verdade, a funerária era do avô dele, o avô dele faleceu, e aí deixou a funerária pra ele, mas com condições ali no testamento. E, enfim, aí ela é uma menina assim. Uma menina não, né? Ela é uma mulher, se eu não me engano, ela tem 29 anos, 28, 29, e ele tem 34. Ela é uma mulher super comunicativa, super expansiva, assim. Ela tem muita facilidade pra fazer amizades, enquanto ele é um cara muito, 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 muito tímido, muito reservado. Ele tem algumas questões ali de gagueira também, que em alguns momentos, quando ele tá nervoso, ele acaba gaguejando e isso deixa ele ainda mais receoso, assim, de conversar com pessoas novas, enfim. Então, eles acabam se tornando amigos, porque ele ajuda ela ali, logo no início do livro, ele ajuda ela ali numa situação, porque ela é nova na cidade, ela tá meio perdida ainda, ele ajuda ela, e aí a partir daí vai sendo construída uma amizade. E ela vai, inclusive, ajudar ele nessa questão de que ele precisa sair mais, ele precisa conhecer pessoas novas, e ele precisa, inclusive, arranjar uma namorada. E não apenas arranjar uma namorada, ele precisa se casar. Porque, como eu falei pra vocês, tem aquela questão ali do testamento do avô dele, e pra ele herdar essa funerária, ele precisa se casar. Então é isso que a gente tem aqui. Ele é um romance bem clichê, tem toda aquela questão de falta de comunicação, tem toda aquela questão de que claramente um gosta muito do outro, mas eles ficam naquela de, oh meu Deus, não podemos, né? Eles têm os motivos deles e tal. A Lark, ela tem uma questão ali do passado. Eu não vou falar o que é, apesar de ser revelado logo no início, eu acho que é legal, tipo, ir. Na verdade, tá até aqui na sinopse, mas enfim, eu não vou falar o que é. Mas ela tem uma questão ali com o passado que também influenciou na saída dela do Texas e ida pra Irlanda, né? E isso também deixa ela, assim, com um pezinho atrás de entrar em um novo relacionamento. Então, dá pra entender, assim, por que eles ficam nessa de, nossa, não podemos, não podemos. Mas chega um momento que, tipo, dá uma agonia, sabe? Tipo assim, gente, vamos logo, porque vocês estão muito tempo nesse não podemos, não podemos, e é óbvio que em algum momento vai acontecer. Enfim, eu gostei do livro, mas ele não é nada demais, assim, não entrega nada muito diferente. É o básico. Eu daria 3 estrelas e meia. Ele é bom pro que se propõe, a escrita é boa. Eu acho que tem uns errinhos, assim, de revisão, mas no geral eu gostei muito do livro. E, enfim, é isso, gente. Está recomendado. Quem estiver precisando de um romance, assim, pra passar o tempo, ele realmente é bem rápido. Tipo, você lê e nem vê passar. Quando vê, leu, tipo, 100 páginas, 200 páginas. Ele é bem rápido de ler mesmo. Então, recomendo aí, se você tá numa ressaca literária, às vezes é uma boa. Eu gosto muito de pegar romances, assim, pra ler quando eu tô numa ressaca literária, porque, sabe, só vai. E aí, pra hoje, eu preciso ler exatamente 5 horas, que é o tempo que eu fiquei no celular na semana passada, na quinta-feira. Meu Deus, não tá certo isso? Não, né? Que dia é hoje, gente? Ah, tá aqui. Quinta-feira, 20 de fevereiro, eu usei o celular por exatas 5 horas. Então hoje eu preciso ler 5 horas. Como eu falei pra vocês, eu já comecei a ler o livro de hoje. E o livro que eu escolhi é O Que Existe, da Sarah Torres. Eu comecei a ler ele ontem à noite, só que eu li só 21 páginas. Vou começar a página 22 agora. Eu acho que ele é um livro um pouquinho mais lento. Porque ontem, quando eu terminei de ler esse livro aqui, ainda tinha, tipo assim, uns 45 minutos de leitura. E em 45, não era bem 45, era tipo 40 e pouquinhos, mas enfim. E aí, nesses 40 e poucos minutos de leitura, eu li 21 páginas, e assim, é pouco, né? Mas eu acho que também muito foi influenciado pelo fato de que já era tarde da noite, eu tava com sono, então, tipo assim, meu cérebro tava bem lento, né? Mas de qualquer forma, eu acho ainda assim que ele é um livro um pouquinho mais lento, assim, de ler. Então eu vou ver se vai dar pra finalizar ele nessas 5 horas ou se eu vou precisar ler mais, né? Mas eu espero muito que dê pra finalizar nas 5 horas, porque 5 horas já é bastante. E bom, pelo que eu li dele até agora, o que eu entendi é o seguinte: eu não li a sinopse, tá? Mas o que eu entendi é o seguinte: a gente tem aqui uma mulher de 28 anos, o nome dela é Sarah, assim como a autora do livro. E ela está morando em Barcelona no momento, mas ela veio de Londres. Ela morou por um período em Londres. Ela tem uma esposa ou namorada, não sei, em Londres. Mas ela veio para Barcelona a trabalho. Ela tá dando aula em uma universidade e tá fazendo doutorado. E aí, em Barcelona, ela está se envolvendo com uma outra mulher. Eu não sei quais são as condições do relacionamento dela com a companheira que ela tem em Londres, se é um relacionamento monogâmico ou não, não é citado aqui, mas o fato é que ela tá se envolvendo com uma outra mulher aqui em Barcelona,
aqui em Barcelona, né? Como se eu estivesse em Barcelona. Gente, estou em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Enfim, ela tá em Barcelona com essa outra mulher e ela tá passando por um momento delicado da vida porque a mãe dela está enfrentando um câncer. E aí, todo final de semana, ela viaja pra cidade da mãe, que agora eu não me lembro o nome da cidade, porque ela sabe que provavelmente tá perto do momento em que ela vai perder a mãe. Então, todo final de semana ela faz questão de ir ver a mãe. E aí, aqui, no momento que o livro começa, a gente sabe que essa perda aconteceu, porque a primeira frase do livro é: enquanto mamãe morria, eu estava fazendo amor. Essa é literalmente a primeira frase do livro. E então, assim, até o momento que eu li, é isso que eu sei. Ela tá voltando pra casa agora. Eu não sei se chega a ser um fluxo de consciência, mas ele vai assim meio solto, meio livre, ele vai e volta um pouco, então acho que por isso que eu tô achando ele um pouco lento, porque eu tô tendo que reler várias passagens às vezes pra entender. Talvez quando eu pegar o ritmo, quando eu entender exatamente o que está rolando, ele vai ser mais rápido. No geral, por enquanto eu estou gostando. Aqui a gente tem a tradução da Silvia Massimini Félix, e essa edição saiu pela Autêntica Contemporânea. A Sara Torres é da Espanha, né? Ela é poeta, ensaísta, romancista e crítica literária. Aqui está ela. E é isso, gente. Então essa será a minha leitura de hoje. Preciso ler por 5 horas e esse é o primeiro dia em que eu estou começando bem cedinho. Porque eu falei pra vocês que hora é 7 horas da manhã. E todos os outros dias eu primeiro fiz tudo que eu tinha pra fazer e aí depois eu fui ler. E aí, hoje eu decidi que eu vou começar lendo, vou começar o dia lendo. E aí, depois que eu atingir a minha meta de leitura, eu vou fazer as outras coisas que eu preciso fazer. E é isso, gente. Muito obrigada por me assistirem até aqui. Eu não sei porque eu falei isso. Amanhã amanhã não, ainda hoje eu volto, provavelmente, pra trazer atualizações sobre essa leitura. E amanhã eu volto pra falar outras coisas. Oi, gente. Acho que tá meio escuro porque são 7 horas da noite já, quase. E acho que isso aqui tá meio torto. Tá. Bom, eu li as 5 horas de hoje. Ai, gente, sério, tá muito calor, tá insuportável. Insuportável. Eu não tô aguentando. Eu li 5 horas e 22 minutos. E agora são 6h35. Gente, eu demorei muito tempo. Juntando o tempo de hoje com o tempo de ontem, eu levei, tipo, 6 horas pra ler um livro de 218 páginas. 220 páginas. Então, assim, foi muito lento. Eu não tava mais aguentando ler hoje. Eu lia e aí, tipo, minha cabeça ia pra outro lugar e eu não conseguia raciocinar. E aí eu percebi que eu não tava lendo de verdade, sabe? Tipo, eu tava só passando o olho pela página, daí eu tinha que voltar e ler de novo. Então, assim, foi um sacrifício ler. Ai, gente, isso aqui tá alguma coisa errada com essa câmera, ela não tá posicionada direito. Aí, enfim. E aí eu não consegui me envolver com a leitura. Eu finalizei o livro, quando chegou em 5 horas de leitura, que é o que eu precisava ler hoje, eu pensei seriamente em encerrar por ali. Mas aí faltavam, tipo assim, 12, 13 páginas pra finalizar o livro. Eu pensei, tá, agora eu vou finalizar. E aí eu finalizei. Eu não sei se é porque eu realmente não estou mais com vontade de ler, e aí eu acabei não conseguindo gostar tanto do livro, ou se realmente eu só não gostei por não gostar. Não é nem que eu não tenha gostado, assim, eu gostei, mas eu acho que ele não me trouxe nada novo, sabe? Ele trouxe essa temática do luto, e eu já li vários outros livros que abordam isso, eu sinto que aqui não trouxe nada novo, assim. O que me interessou um pouco foi essa relação dela com as duas mulheres, né? A namorada dela e essa outra mulher com quem ela começa a se envolver. E fiquei ali meio na expectativa se em algum momento ela ia precisar decidir entre as duas, enfim. Então eu acho que isso me deixou um pouco interessada. Mas no geral não é um livro que eu tenha amado, assim. Mas, repito, pode ser só porque eu li muita coisa, assim, em sequência. E aí eu tava meio de saco cheio de ler, sabe? Então talvez não seja culpa do livro. Talvez eu deva reler ele em um outro momento pra tirar a dúvida, enfim. E aí eu decidi que eu vou encerrar o desafio por aqui, porque quem assistiu o último vlog, eu até tava na dúvida se eu ia fazer esse desafio essa semana ou não, porque até semana passada eu tava de ressaca literária, tá? Passei por, tipo assim, umas 2 semanas que eu não tava querendo ler.
E aí eu comentei que se chegasse na segunda-feira dessa semana, que é o dia que eu começaria o desafio, e eu ainda não estivesse com vontade de ler, eu não ia começar o desafio, né? Porque eu não ia me forçar a ler tantas horas por dia sem estar com vontade. Então, eu pensei em nem fazer. Mas na segunda-feira eu tava com vontade de ler, tanto que as primeiras leituras eu curti muito, assim, os 2 primeiros livros que eu li principalmente, eu amei. Então eu comecei o desafio. Mas nesse mesmo sentido, eu acho que não faz sentido eu continuar o desafio. Amanhã seria o último dia, né? Sexta-feira. Eu me forçar amanhã a ler mais 5 horas e pouco, sendo que, tipo assim, eu não estou com a mínima vontade de ler. Então amanhã seria um dia que nem foi hoje, sabe? Hoje eu já não estava com vontade, eu me forcei pra finalizar o dia de hoje, finalizar o desafio de hoje, e eu não quero ter que fazer isso de novo amanhã. Junto a isso, tem o fato de que, porque eu gastei muitas horas lendo essa semana, eu acabei deixando de lado outras tarefas que eu precisava fazer, tanto assim, de trabalho, tarefas da casa ou tarefas de estudo. Em algum dos últimos vlogs eu também comentei que eu tô tentando estudar inglês todos os dias, essa semana eu não estudei nenhum dia. Então eu vou tirar esse último dia da semana pra colocar em dia essas coisas que eu deixei atrasar, enfim. E eu acho que tudo bem. Eu acho que tá cumprido o desafio, apesar de que eu não fiz por 5 dias, fiz por 4. E tá bom. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pretendo fazer novos desafios. Pra quem tá acompanhando aí os últimos vlogs, eu comentei no último vídeo. Eu acho que em março eu vou fazer o desafio daí ao longo de todo o mês, mas daí vai ser um pouco mais light, assim, pra não precisar me esforçar tanto ou ler tanto durante os dias. Então vai ser 1 horinha por dia e eu acho que vai dar certo. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esqueçam de curtir, de deixar um comentário, de hypar o vídeo. Deixem aqui sugestões de outros desafios pra fazer. E muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.